o ABCIBER foi sediado aqui na USP e foi organizado pelo Centro de Pesquisa Atopos, pela Escola do Futuro, né? E isto deu, a nossa proposta inicial deu a esta edição, primeiro, um formato inovador e segundo, para ser a 10ª edição, um formato que tentasse também provocar uma reflexão sobre as mudanças na própria área da sabericultura. A ideia foi de apresentar um formato plural, polissêmico, que comunicasse essa dimensão da proposta, do tema dessa 10ª ABCIBER, de hibridação, de ecologia, de conectividade. Então, o primeiro cuidado que nós tivemos é caracterizar o formato como um formato plural, né? Que fosse uma dimensão distribuída de grupos, de eventos, de conteúdos que fosse acontecendo e que desse essa ideia também reticular de disseminação, de distribuição. Então, ao lado das plenárias, nós pensamos de dar visibilidade, obviamente, ao centro de pesquisa, porque acreditamos que o centro de pesquisa é hoje o único lugar que fica nas universidades de debate, de reflexão e de inovação. Mas depois nós pensamos um conjunto de arenas, né? Arenas temáticas no interior da qual diversos setores da sociedade, da empresa, dos games, pudessem dialogar de uma forma circular. A ABCIBER foi ganhando, em primeiro lugar, a visibilidade do humano dentro da rede, da sociedade dentro da rede, e não apenas como um elemento de informação ou de conteúdo, mas elemento de socialidade. No segundo momento, acho que a técnica foi ganhando visibilidade, mostrando que ela não é intermediária apenas, o suporte para o humano, mas ela é, na verdade, um ambiente mesmo híbrido e que, portanto, deve ser encarado, como eu vou dizer, com uma nova estratégia, não é, cognitiva, que é essa da conexão. Foi muito interessante ver esse processo acontecendo, porque nós víamos as pessoas de fato interagindo umas com as outras, olho no olho, mesmo compartilhando apresentações, enfim, todo tipo de tecnologia móvel que elas tinham disponível. Os diálogos foram muito mais férteis, as pessoas, os encontros foram muito mais férteis. Então eu acho que esse formato que a gente trouxe pela primeira vez, circular, das arenas e dos painéis, foi fundamental para aprimorar o diálogo entre os participantes. É uma temática diferenciada. Eu não diria paralela, ela é integrada à história da ABCIBER, mas ela é diferenciada porque ela foca um conjunto de relações que até então não eram predominantes, e essa temática alcança o 10º Simpósio Nacional, tentando chamar a atenção para ingredientes que são, na verdade, novas formas de moeda invisíveis que dão as cartas, não é? Na nossa cultura contemporânea, articulada pela apropriação e usos de tecnologias digitais, redes interativas ao nível regional, nacional, internacional. Ele vem no bojo das realizações anteriores, sobretudo calcado numa experiência do ano passado. Então, esse evento hoje nos surpreendeu de forma extremamente positiva, porque demonstrou a extraordinária procura, a extraordinária produção de trabalhos no foco da entidade. Então, nós estamos, assim, no geral, a direção e o conselho diretor também estamos muito satisfeitos com tudo. Esse 10º ABCIBER, eu penso ser um marco, porque ele vem consagrar as discussões que já têm sido feitas no transcorrer desses 10 anos. Entretanto, hoje, algumas questões emergentes, como a hibridação, a conectividade, a inteligência artificial, a sustentabilidade, têm sido discutida por todas as arenas. E outro fato que é interessante nesse 10º ABCIBER é a formação desses grupos, né, distribuídos em arenas, né, em mesas que vão proporcionar e que estão proporcionando essa conectividade. É muito importante poder trazer o DNA da ECA para esse evento da ABCIBER. E isso pode se sentir no espaço físico que nós estamos realizando o evento. Esse prédio do CDI é um prédio bastante moderno. Então nós quisemos, de alguma forma, e tivemos essa oportunidade aqui na ECA, em função do espaço físico, de concretizar também, não é, as vertentes conceituais que nós estamos trazendo para essa 10ª edição do ABCIBER.
Acredito que o marco do 10º Simpósio Nacional da BCIBER seja a união dos 3 grupos de pesquisa envolvidos na organização do evento, né? O SENSIB, que é o grupo de estudos pós-graduados em semiótica da PUC, o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da Escola do Futuro da USP e o Grupo Internacional de Pesquisa Atopus, também da USP. Em tempos de desmonte, né, em um Brasil em plena crise do sistema acadêmico, do sucateamento das universidades, favorecer a pesquisa, promover a cultura e a extensão é um movimento de resistência política e também de hibridar e conectar essas pessoas que querem um futuro próspero em qualquer campo de conhecimento. Essa foi a primeira vez que nós participamos intensamente, nós como Escola do Futuro, né, como núcleo de pesquisa de comunicação e educação, participamos intensamente no planejamento do evento. Então, a gente está há 6 meses cuidando desse processo e o que me pareceu mais interessante é que durante o processo nós não tínhamos pensado de deixar tudo aberto. Isso foi uma própria conquista do processo. Então, quando a gente mescla, né, o próprio tema do evento, que é conectividade, hibridação e ecologia das redes digitais, e a gente tinha esse espaço aqui, falei, bom, vamos, né, assim, vamos ocupar de uma maneira diferente. Mas isso não foi simples, porque houve resistência do próprio grupo a dizer não, mas os painéis temáticos, as apresentações, né, dos artigos, eles precisam de uma sala, precisam de um projetor, de um PowerPoint. E aí a gente teve que lidar com essa questão, falar, mas precisa por quê? Né? E aí foi que a gente começou a nos problematizar enquanto congresso, né? E falar, não, a gente precisa experimentar no corpo, né? No corpo do evento, experimentar essa hibridação, experimentar essa uma espécie de mestiçagem, né? Nos formatos. E o resultado está surpreendente. Porque é claro que a gente estava pensando muito na questão de dar condições de infraestrutura para que as pessoas, né, que os pesquisadores tivessem um certo conforto, né, na hora de apresentar. E aí tem toda uma questão do áudio, uma questão da acústica. Só que, apesar de, sim, temos ruídos, temos muita gente junta, tem um barulho, né? Isso não atrapalhou. Um ou outro falou, mas a maioria das pessoas que estão participando estão gostando muito, porque o que está acontecendo aqui, até por causa do ruído, o círculo, né, os grupos temáticos, eles estão se juntando, estão fazendo círculos, um prestando muita atenção no que o outro tem para compartilhar. Então as trocas estão sendo muito ricas, porque é como se a gente tivesse uma qualidade de presença nesse congresso que eu nunca vi em outro congresso científico, e isso está reverberando, isso eu estou escutando de muitos participantes, que sim, a troca está sendo muito grande. É uma troca assim, desde conhecer quem é quem e o que está fazendo, até troca do referencial teórico, a parte da pesquisa que um está enxergando que pode complementar da outra. Ah, mas eu estou fazendo isso aqui tem a ver com a sua pesquisa, então me passa o seu endereço. Uma troca muito generosa. Eu acho que esse formato, além de ter toda uma disposição e uma ocupação, né, do espaço e uma experimentação, ele está mexendo com a nossa capacidade de realmente trocar, de escuta e de mobilizar é como se eu estou sentindo mais oferta não só de presença, mas como uma qualidade de conteúdo, de pesquisa circulando. A importância desse 10º ABCIBER, primeiro, é comemorar, celebrar essa trajetória que a ABCIBER tem de reflexão, de política, de crítica ao ambiente das redes e o ambiente, mais que tudo, do pensamento nas linguagens digitais. Mas eu acho que a grande força, o grande crescimento é observar a questão da experiência da rede. A rede não está apenas dentro dos espaços interconectados em si, mas a rede está em nós, mesmo fora desses espaços. Então, observar com isso a diversidade de manifestações, uma política que está maior
né, para a grande política, a pequena política, mas observar como as pesquisas do ABCiber procuram justamente compreender esse espaço contemporâneo da experiência em rede, da experiência no digital. A ABCiber entra em sintonia com uma questão decisiva hoje no Brasil e no mundo, né, que é o debate sobre os meios ambientes, né, e o nosso limite diante, né, enfim, dos territórios também. Né? O digital é a nossa nova terra, mas tem um território aí que está em crise. O resgate da discussão das ecologias para a ABCiber foi fundamental e assim, talvez a gente tenha tido um exemplo muito claro disso na mesa com os povos indígenas, porque aí de fato a gente percebeu como esse tipo de temática pode ser incorporada não só numa mesa, não só num debate um pouco mais pontual, mas com a presença dessas populações indígenas, dessas nações indígenas, junto com nós no debate, participando do debate junto com a gente foi fundamental. Para a gente é muito importante participar desse encontro porque é uma forma de nós mostrarmos que estamos realmente em todos os espaços, né? E por muito tempo a gente às vezes fica aquela visão de que a gente está, né? A indígena só está na aldeia, ou, né? O que o indígena está fazendo aqui, né? Por que ele precisa disso, né? Porque quando um madeireiro invade a nossa terra, se a gente está isolado, a gente não tem como pedir socorro. Sem estar aqui compartilhar um pouco, né, de quem nós somos, como nós vemos o processo de comunicação, e o que significa esse espaço para a gente, esse espaço virtual, né, porque nós somos modernos, né, a nossa tecnologia sempre foi a natureza, né, e assim, a gente vê todas essas ferramentas de uma maneira muito especial e a gente gostaria muito de compartilhar com vocês esses nossos saberes. Por muito tempo a gente vê o outro falando sobre nós, né? A gente vê a gente sempre como objeto. Nós temos muito a contribuir, né? E muito a trazer esse espaço, né? Assim, seja em debates, seja ministrando cursos de extensão, né, de diferentes formas, né? E assim, foi uma situação assim, muito inesperada para alguns pesquisadores, mas também acabou sendo recebida de uma maneira muito assim, boa, né? Porque assim, às vezes as coisas não saem como esperado, mas a partir do momento que a gente escuta o outro, né, a gente escuta o que vozes que antes não tinham espaço começam a dizer, a gente vai descobrindo um novo mundo, né? E vai pensando novas possibilidades, né? E as coisas vão se transformando, né? E acho que assim, o que é bonito de ver esse eterno compartilhamento, né? Assim, e assim, eu fico muito feliz com isso. A Academia Brasileira tem uma grande possibilidade, e o conhecimento em geral no Brasil tem uma grande privilégio. O Brasil é um país que tem algumas especificidades únicas, né, que faz do Brasil o que o Brasil é no imaginário mundial. Primeiro, um país com a maior biodiversidade do planeta. Segundo, a existência ainda aqui no Brasil de culturas, de idiomas não ocidentais. 200 e passas idiomas indígenas, de diversas etnias indígenas, a cultura de origem afro, a cultura caiçara, enfim, um conjunto de culturas que são portadoras de saberes ecológicos, complexos, não ocidentais e que estão interagindo com tecnologia e que produz uma ideia de comunicação muito diferente da ideia que o Ocidente desenvolveu de comunicação. São mais de 180 línguas hoje sendo faladas no Brasil, mais de 250 etnias. Cada etnia um modo distinto de enxergar o mundo, de entender e compreender o mundo. E essa diversidade ela contribui do ponto de vista de uma ecologia de interação com uma diversidade de natureza, porque de um modo geral esses povos indígenas eles não têm um conceito único de natureza como nós ocidentais temos. Então existe uma diversidade ecológica de natureza e naturezas de ambientes distintos. Esses ambientes eles estão tanto conectados com a floresta como também com os ambientes digitais. Então hoje
Você tem uma diversidade de etnias, por exemplo, fazendo net-ativismo, indo para as redes digitais para denunciar desmatamento, denunciar grilagem de terra, denunciar invasão, denunciar mineração, ou seja, a destruição da floresta amazônica. Nesse sentido, esses povos que estão totalmente conectados com a natureza e presenciam diariamente a degradação, né, desses ambientes, contribui tanto como denúncia, como também como prática de vivência, como prática de visão cosmológica para um habitat diferente do modo ocidental. Por muito tempo, né, a gente teve uma crença, né, uma generalização sobre quem são os povos indígenas no Brasil. Teve uma figura sempre do índio, né, feita pelo colonizador, né, uma figura do passado. Então, assim, é muito importante, né, que se pense, né, sobre nós, povos indígenas, se apropriando desses meios, não de maneira a nós deixarmos de ser quem nós somos por usar celular, por usar uma máquina, mas compreendemos que nós somos humanos também, né? Nós não somos uma figura, né, dos livros, né, de história congelada no tempo. A antropologia sempre esteve preocupada com a forma como as pessoas se constituem, como é que elas se enxergam, como é que elas se organizam nesse mundo e como é que elas fazem isso justamente ligadas umas às outras. Então, conexão, relação, associação, sempre foram palavras-chave da constituição da antropologia, mas não com a qualidade com a qual a gente está discutindo hoje. Acho que a cibercultura, a conectividade traz um desafio, no mínimo, bastante complexo para o trabalho do antropólogo. Porque uma coisa é você pensar em relações locais, outra é você pensar que essa conexão hoje não depende só do local, né, mas que você pode fazer ela em escalas das mais diferentes amplitudes. Lidar antropologicamente com isso ainda é um desafio, porque talvez nós tenhamos sempre sido treinados a pensar essas questões locais. Um dos grandes pontos, eu acho, de contribuição da antropologia é mostrar como a conectividade, como em outras formas de saber, essas que nós chamamos hoje em dia de hibridismos, por exemplo, que me parece uma linguagem até muito circunscrita. Em outras sociedades, esses hibridismos são o dia a dia, são os saberes locais. Então, o que a antropologia contribui num primeiro momento é exatamente para a aproximação dos saberes que faziam essas conexões. Então, não trabalhavam em dicotomias, por exemplo, físico, humano, não humano, não em dicotomias, mas já trabalhavam em formas integradas, vamos dizer assim. Glocal é uma categoria que diz respeito à junção inextricável entre o local em que o nosso corpo está e o global das redes, representado por todos os conteúdos que circulam socialmente. O glocal está presente toda vez que nós utilizamos equipamentos de comunicação e informação em tempo real. Quando eu tenho um telefone na mão e recebo uma chamada, o lugar em que eu me encontro, com o meu corpo, com a minha consciência que atua, é aquele em que desaguam os conteúdos que vêm satelitizados e chegam até mim. E é então a voz do outro, é então, no caso do rádio, a programação, na televisão também, algum programa em tempo real, live, no caso de consulta a bancos de dados, no caso de consulta a museus, a chats e assim por diante. Não é disso senão que se trata. A articulação entre o local em que o meu corpo se encontra e a minha consciência atua e todos os conteúdos que na realidade chegam até mim. Porém, é indecidível se sou eu que vou ou se é o outro ou os dados que me chegam. E essa indecidibilidade que faz com que haja a mescla, a mistura, de modo tal que não podemos mais interpretar o glocal como sendo uma mistura que vincula de forma conjugada o local e o global. O glocal já é uma terceira dimensão, uma terceira via realizada socialmente, de modo nacional e internacional, da esfera do trabalho e produtiva até a esfera do tempo livre
e de lazer? O campo da arte eu acho que é um campo experimental, né? Um campo de, não só de experimentação, mas de formação do olhar, de formação da sensibilidade. Então, quando a arte está em questão, ou demonizada, ou criminalizada, ou caricaturada, sem dúvida eu acho que esse é um sintoma de reação a esse campo experimental, esse campo dos avanços, esse campo de abertura das mentalidades. Eu acho a arte em si, o campo da arte, da cultura, ele é toda uma ecologia mental, né? E quando essa ecologia e esse sistema ele é atacado, eu acho que a gente tem que ficar muito preocupado. Por exemplo, no trabalho que nós apresentamos ontem, eu e a Cici Fonseca, uma performance chamada Zoo. Essa performance ela foi apresentada primeiramente no Centro Cultural da Recoleta, em Buenos Aires. É a primeira vez que ela foi apresentada aqui no Brasil, aqui no ABCIBER. A performance de ontem ela se constitui da seguinte forma: a gente projeta um vídeo com uma colagem de todas essas imagens, que são imagens digitais de diferentes naturezas, né? E essas imagens elas são projetadas em cima de uma construção de caixas que fragmentam as imagens novamente. Então, elas tiram a ideia da bidimensionalidade da imagem e trazem a imagem para um campo tridimensional, né? As imagens acabam deixando um pouco da sua virtualidade, mas incorporando um pouco no próprio corpo dos performers, na própria construção instalativa que é feita com as caixas, né? E durante a performance nós vamos montando e desmontando essas caixas, fazendo gerar novas imagens, desconstruindo as imagens originais, criando outras imagens que por sua vez podem ser compartilhadas novamente por celulares, por outras pessoas, né? E cada vez essa performance se apresenta de uma forma diferente. Essas imagens elas podem se modificar conforme a movimentação dos performers. Então, nesse sentido, acho que a arte antecipa um pouco as tecnologias digitais e a conectividade, no sentido em que ela cria novas realidades, né? Coisas que um dia poderão ser materializadas, não necessariamente da mesma forma, mas ela abre a possibilidade do pensar futuros possíveis. No caso dessa instalação que eu estou trazendo, ela é uma instalação digital, tá? E ela mostra uma forma de você fazer um trabalho de inclusão digital junto a comunidades, junto a escolas de vários locais, desde os lugares mais avançados tecnologicamente, como a Alemanha, Nova Zelândia, que nós estivemos lá, até locais ermos. Eu considero muito importante trazer para esse congresso como que essa inclusão tem se dado nesse campo, né? Sobretudo nessa integração tecnológica entre o high-tech e o low-tech. O papel da arte dentro de uma sociedade conectiva é mais que tudo problematizar e produzir relações que sejam de outra natureza, que não do lugar hegemônico em que elas ocorrem, mas sim justamente encontrar a diferença do que é o estado de conectibilidade, do que é a presença do sujeito nesse estado. E mais que tudo, nas problematizações, trazer uma esfera outra, uma esfera das sensibilidades, uma esfera da sensorialidade, uma esfera do corpo presente. Então, o sujeito mais que tudo, né, relacionado ao ambiente maior da rede, esse é o lugar que o artista chama atenção, procura invocar as diferenças, procura trazer justamente a presença de um outro que não seja o outro igual de sobremaneira como vivemos na rotina das redes, mas sim uma rede com uma experiência maior, a rede que intensifica, que é aguda, que interconecta, que tem pontas extremas, mas pontas extremas que, né, dentro dos fluxos da rede podem trazer sim uma dimensão da diferença e da alteridade.
A educação é fundamental, sempre ha sido fundamental, mas hoje é fundamental ainda mais porque temos uma sociedade que está baseada em redes. E essas redes são dirigidas por softwares, por algoritmos, por bases de dados, databases e metadados. E sem educação é impossível ter cidadãos que são conscientes do que fazem como cidadãos, como pessoas. E porque tudo o que fazemos hoje está gerenciado por software. O que pode fazer a educação é trabalhar com Information and Media Literacy, que é fundamental agora, hoje em dia, para que as pessoas possam ser conscientes do que fazem. Não? E as tecnologias digitais são tecnologias habilitantes. Não vai determinar os comportamentos das pessoas, mas vai habilitar oportunidades e possibilidades. O que podemos fazer é construir trilhas, percursos didáticos que sejam capazes de fortalecer as pessoas, os grupos, para que podemos criar uma sociedade em rede melhor. E não só gerenciadas por forças que não compreendemos muito bem. E a educação pode ser transformadora porque os problemas da sociedade sem educação não vão ser resolvidos. Tendo uma perspectiva laturiana de formação epistemológica, né, as literacias elas representam essa extensão lógica. Contudo, o movimento das redes, eles alteram a própria condição habitativa, como diria o Máximo de Felice, né? Existem pessoas que se tornam outras pessoas ou mesmo se revogam como seres humanos ao acessar esses ambientes. E a rede, ela não faz só essa parte de visualização, como muitos defensores da teoria Torres diriam, né? Ela realmente altera essa condição epistêmica, essa condição mesmo de essência do ser humano, né? É se recolocar em perspectiva, é se recolocar em foco, é entender que o antropocentrismo não tem mais uma validade tão grande, né? Somos todos conectados a outros antropocenos, né? A antropocentros, e existem outras entidades envolvidas nesse processo que não são humanas, que são objetos, e entender essas dinâmicas ou mesmo a reticularidade desse processo é promover um pensamento que entenda as literacias não como um ponto de educação ou um ponto de alfabetização ou letramento que excluam a mídia e a informação como formas conectivas de se pensar, mas é fazer essa hibridação entre esses conceitos. A Escola do Futuro não é uma escola, a Escola do Futuro é um núcleo de apoio à pesquisa, cultura e extensão da Universidade de São Paulo. Nós temos 28 anos de vida, então há muito tempo nós nascemos querendo investigar os impactos da introdução das narrativas hipermídicas no ensinar e no aprender. Então, nós temos sentido o impacto muito forte do uso da tecnologia nessas comunidades, tanto no âmbito da reconfiguração da escola, com novos papéis para professores e alunos, não é isso? Que isso, tanto as escolas públicas como privadas, de alguma forma, têm sentido esse impacto. O que elas, de alguma conseguem fazer como ação é diferente. Não é? Mas que o impacto todas de alguma forma já fazem esse diagnóstico e já existem até algumas políticas públicas focadas para ajudar a alavancar esse desenvolvimento. Tá? E no âmbito da educação não formal, o país, o Brasil também já tem várias iniciativas de caráter, tanto de políticas públicas como iniciativas de grupos da sociedade civil organizada, né, para que se faça a democratização do acesso à informação, que no país tem sido feita muito através dos smartphones, né? A nossa pesquisa patrocinada em 2014 pela Fundação Telefônica, a gente já mostrava isso, que é o grande instrumento de democratização do acesso à informação no Brasil tem sido os smartphones, tanto que a gente tem uma população de smartphones quase 1,8, quer dizer, quase 2 smartphones por pessoa. Isso mostra a profundidade da conectividade que o Brasil, de alguma forma, está desenvolvendo. Agora, estudos para todos os impactos do como essas pessoas estão mudando suas vidas a partir de estarem conectados são os desafios dos próximos projetos futuros, né?
A Escola do Futuro, ela sempre coloca a educação como um foco, né? E problematiza, né? Assim, desde o seu início, né? Ela já tem quase 30 anos, ela cutuca muito, né? Os formatos da educação. Porque, mal ou bem, a gente está falando de rede, a gente está falando do que? De distribuição, a gente está falando de menor centralidade e, com isso, uma mudança na relação, numa relação assim, é uma alteridade, mas a autoridade também está sendo colocada em xeque, mas ela está sendo cutucada. Então, quando você coloca as pessoas em círculo, quando você entra num diálogo com menos crachás e menos patentes, né, e entra para uma conversa mais lateralizada, mais descentralizada, a gente vê os frutos, né? Isso acontece também na escola, quando a gente coloca os alunos, os estudantes, os professores, numa relação mais lateralizada, não que sejam iguais, mas legitima o lugar de cada um, né? Legitima que cada um tenha o que oferecer. A gente está conseguindo também resultados incríveis. A escola, ela está sendo questionada, o próprio lugar da escola, o formato da escola, né? Ela está em questão também. E eu acho que ela tem um lugar importante, politicamente importante também, e um desafio aí para se apropriar de um lugar que não é um lugar de ferramental, né? De usar. Também, claro, que usar tecnologia na aprendizagem, sim, mas tem que ficar uma pergunta clara, que é o para quê, né? O para quê? O para quê esses conteúdos, o para quê, o que a gente está construindo? E aí entra uma dimensão ética, uma dimensão cidadã, uma dimensão que mundo queremos, né? Então hoje tem experimentos assim de colocar os alunos também para resolverem problemas reais. Então, por exemplo, você pega uma questão uma questão urbana, por exemplo, uma questão de tráfego, de fluxo de carros, o trânsito. E aí como é que funciona esse sistema? Aí eles vão ter que procurar quem é que controla o quê, que banco de dados, tem informação aonde, como é que eu uso um banco de dados para entender por que isso aqui funciona, por que não funciona, eu tenho que falar com o quê. E aí nisso você está desenvolvendo uma série de competências, né, desde competências aí mais organizacionais, de trabalhar em equipe, de trabalhar em grupo, mas competências de trabalhar estatística, trabalhar uso de banco de dados, trabalhar leitura de gráfico, trabalhar linguagem. Então, assim, e outra coisa, você mobiliza para uma questão real da cidade, que cada um ali vive, e mobiliza não só mas isso aqui é só um projeto sem efeito na vida. Não, você mobiliza com um efeito na vida e começa a participar, eles começam a mandar propostas para vereador, mandar proposta para grupo de pesquisa. Então, tem um jeito poroso da escola ampliar a sua ação no mundo, de uma forma cuidadosa, claro, porque a gente tem todo um cuidado ali nos alunos, nos estudantes, nos jovens e crianças que estão num processo aí de crescimento e aprendizagem. Hoje a academia não é mais o centro, né, da inovação, isso já desde muito tempo, já com a Revolução Industrial, a própria sociedade, o próprio mercado são produtores da inovação, né? Então a academia não é mais o centro de produção de inovação. Pensamos no âmbito da tecnologia, obviamente, o papel do mercado é fundamental. Então, ao meu modo de ver, a relação entre academia e mercado, sobretudo para quem estuda a comunicação, é uma relação obrigatória, é uma exigência epistêmica. Nós não podemos teorizar sem não termos a percepção específica, técnica, das qualidades de inovações e de quem produz essas inovações. Um outro elemento importante que eu acho que para uma tradição da modernidade, sobretudo no âmbito humano, das ciências humanas e sociais, academias e empresas ficaram separadas, uma ignorando a outra. E houve um grande preconceito da parte das ciências sociais e humanas em relação ao mercado e em relação às empresas. Isso, inclusive, gerou com que as empresas se sentissem menos cobradas e, portanto, pudesse até implementar forma de política ou forma, por exemplo, de prática de sustentabilidade que não fosse
aprofundado não fosse até nem criticado, porque não havia nenhum tipo de diálogo. Hoje, com as redes, esses dois mundos estão se conectando, estão se aproximando. Isso é uma boa notícia, porque isso, além de criar espaços híbridos de inovação, pode possibilitar com que a própria academia, para ser externa, possa implementar críticas construtivas às empresas. As empresas hoje têm grande necessidade perante ao protagonismo dos consumidores, perante os protagonismos das redes, elas têm grande necessidade de buscar soluções ou também estratégias que possam minimizar o impacto negativo para elas deste grande protagonismo social. Então elas precisam de um diálogo com a academia. Então hoje é um espaço de encontro que é fértil para os dois. Primeiro, para as ciências sociais ou da comunicação, para entender qual é as características específicas do processo de inovação a nível tecnológico. E para as empresas, para poder ter uma visão crítica que questione o próprio agir e que dê ao próprio agir uma dimensão mais social. Olha, o professor Trivinho, o grande patrono, o grande idealizador dessa entidade, ele, por ter uma larga experiência, por ser fundador da mesma, preparou o rascunho e submeteu aos conselheiros uma carta de princípios que tem 12 itens que norteará toda a atividade. Essa carta norteará toda a atividade, é o marco para se pensar as atividades da ABCiber. Algumas são destacáveis, entre elas a descentralização territorial, porque por ter nascido no âmbito da comunicação, também de escola, ela nasceu na cidade de São Paulo, a partir de pesquisadores da cidade de São Paulo, e de um certo jeito ela vem sendo realizada no Sul, aqui no Sul, os eventos, os simpósios foram em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E está na Carta de Princípios o desejo, a necessidade de que alarguemos o território indo para outras áreas. Então nós temos esse princípio nesse momento, estamos muito satisfeitos porque temos uma proposta da Universidade Federal do Juiz de Fora, que nos agrada muito, porque vai muito na direção de mudança de locus territorial. E é uma entidade interdisciplinar e ela vem recebendo nesse momento participação de colegas de outras áreas das humanidades e mesmo das ciências sociais, entre eles a educação, a antropologia, a filosofia. Então nós estamos muito satisfeitos porque esses tópicos eles estão muito bem delineados, estão assumidos pela direção e é a carta de compromisso de todas as direções daqui para frente. Então, além disso, estamos pleiteando, estamos pensando na elaboração, na criação de uma revista científica da entidade, porque tem um espaço para isso. Eu mesmo fiz essa proposta 2 anos atrás, ela está tendo repercussão, estou encontrando os colegas da direção que têm simpatia pela mesma história. Vamos resgatar os e-books, que é a memória científica selecionada. Então, nós estamos fazendo muitos esforços de consagrar iniciativas que façam com que a ABCiber ocupe o espaço que existe e que ela é a entidade mais preparada e melhor recortada cientificamente para isso.